Graça e paz, irmãos. Agora sim, né? Acho que é esse momento, né? De que Deus possa estar falando aos nossos corações e de que possamos ser transformados por eles. Irmãos, eu e o Guilherme, nós não combinamos nada. Vamos abrir novamente a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos 13, versículos 11 a 14. Palavra do Senhor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar novamente, meus irmãos. Senhor Deus, amado, querido, Senhor, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos traz, que nos chama a atenção para Ti, Pai. Muito obrigado porque essa é mais uma oportunidade que o Senhor tem de tocar aos nossos corações, de ministrar nas nossas vidas, Pai. E peço a Ti que Tu venhas derramar sobre essa igreja Teu Santo Espírito e que haja transformações de vida nessa noite, que haja renovações de vida, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos transforme, Pai. A Tua palavra nos modifique. Em nome de Jesus é que eu oro, meu Deus. Amém, Senhor. Irmãos, aqui, já nesse início já desse versículo, antes, quero falar para vocês que a carta de Paulo aos Romanos, nós podemos observar que desde o capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vem tentado exortar os irmãos para uma vida em santidade, para uma vida onde possam buscar mais o nosso Deus. E aí, ele também vai tratar de alguns assuntos que estavam incomodando um pouco alguns irmãos dessa igreja, que era com relação à salvação, à santificação, sobre a questão da circuncisão também. Ou seja, Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, é o que Deus fez em Jesus. É o que Deus fez através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis como Ele nos salvou. Isso é o que trata a carta de Romanos até o capítulo 11. Já a partir do capítulo 12, é assim, Paulo nos mostrando o que devemos fazer. Ou seja, tudo aquilo que ele ensinou até o capítulo 11, agora Paulo vai estar nos trazendo de forma prática como devemos aplicar tudo isso. Já nesse versículo 11, diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Ou seja, aqui, meus irmãos, isto Paulo está se referindo justamente aos versículos 8 até o 10, onde ele diz: a ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, aqui é uma exortação sobre o amor. O versículo 8 ao versículo 10 é justamente Paulo mostrando que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é Cristo. Certo? Então, assim devemos andar em amor. Devemos andar como Cristo andou em amor. E já aqui, na continuação desse versículo, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Quem aqui conhece alguém mais antigo, que só de olhar o tempo, ou então conhecer as épocas, sabe quando vai chover, quando vai fazer frio, quando vai fazer calor? Todo mundo conhece alguém que só de olhar o tempo sabe disso. Eu conheço, e vocês também conhecem alguém assim, né, que é o nosso pastor, né, que eu estava conversando recentemente, e ele só de olhar o tempo, ele falou que ia chover e choveu.
né? Ou seja, vocês que conheceis o tempo, qual tempo é esse aqui que Paulo está nos alertando? É justamente aquele tempo dos sinais dos últimos dias, meus irmãos. Todo aquele tempo que está lá em Mateus 24, do 6 a 11, né, que fala sobre os últimos sinais, as coisas que irão acontecer, que é guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, irmão contra irmão, nação contra nação, perseguição, morte. Isso tudo vai acontecer, certo? E nós que conhecemos a palavra de Deus, né, que deveríamos conhecê-la, nós temos que conhecer quando é esse tempo, nós temos que conhecer que esse tempo se aproxima. Entendeu? E, portanto, em Efésios 5, versículo 15 ao 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Meus irmãos, temos que remir o tempo. O que é esse remir o tempo? É usar com sabedoria, resgatar esse tempo com sabedoria. Meus irmãos, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o minuto, nós não sabemos nada. Pode ser que Cristo retorne agora, nesse momento, pode ser que retorne daqui 10 anos. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos preocupar de que isso pode acontecer a qualquer momento. E esse tempo aqui, ele não é aquele tempo cronos, ou seja, aquele tempo do relógio, o tempo aqui certinho. Ele é o tempo kairos, que significa um período, uma oportunidade fixo dentro dos limites fixos do tempo, ou seja, ele é um limite dentro do limite para que você faça a vontade de Deus. Então, ou seja, é Deus te dando uma oportunidade de que você faça a vontade dele, de que você reconheça de que o tempo urge. Logo Cristo retornará. E como ele vai encontrar a sua igreja nos dias de hoje? Continuando, ele fala: por isso não sejais insensatos. Não sejais insensatos. O insensato é aquele que não anda conforme o bom senso ou a razão. Ele foge daquilo que é padrão. Nós todo dia ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos pregações, lemos a Bíblia, ou deveríamos ler todo dia, e nós não temos a desculpa de falar que não temos acesso a isso, e não temos acesso a esse tipo de informação, que Cristo está para voltar e nos acomodarmos como nós temos feito. O tempo que retrata, que é justamente esse, é o tempo da vinda de Cristo. É o tempo em que Cristo virá para buscar a sua igreja, um tempo em que vai haver alegria e ao mesmo tempo tristeza para alguns. Já é hora de vos despertardes, continuando aqui no versículo de Romanos. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A nossa salvação está mais próxima, o grande dia está mais próximo. E ele fala: é hora de vos despertardes. Irmãos, despertar para quê? Para que necessitamos, que urge essa necessidade de despertamento? Nós temos que despertar para uma nova vida, para a santificação, para a mortificação da nossa carne. Certo? E dormir é muito fácil, ter sono é muito fácil. É só encontrar algum local tranquilo, relaxante, confortável. Se você estiver cansado do seu dia, da sua luta, você dorme rapidamente. Mas dormir é muito bom. O sono normal é muito bom. Mas não esse sono aqui. Esse sono aqui, ele pode significar a morte. Nós não podemos dormir, nós não podemos perder um minuto sequer nesse mundo, pensando apenas nas coisas daqui. Ou seja, nós temos que acordar do nosso comodismo, da nossa mornidão, da nossa vida cheia de pecado. Justamente aquela questão de que você acha que só porque você vem à igreja domingo, quarta, quinta, está tudo certo. É uma vida morna, você precisa ser despertado. Precisamos ser despertados para Cristo. Não é hora mais de vivermos uma vida de marasmo. É hora de sermos despertados, porque em Apocalipse 3,15 nos exorta de uma coisa que às vezes esquecemos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, isso é muito sério. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que tipo de vida você tem levado? Será que você pega a Bíblia somente nos dias que você tem que vir à igreja? Que tipo de comunhão nós temos tido com Deus? Que tipo de tempo de oração nós temos tido para com Deus? Serão só alguns 2 minutinhos? Né? Todo mundo já vai para a cama dormindo, né? E é a clássica oração que dura a noite toda. Você começa a dormir na noite e acorda no outro dia dizendo amém. E isso tem que nos trazer espanto, né? Porque nós temos que analisar o tipo de vida que temos levado. E essa mornidão, com toda certeza, ela não agrada a Deus. Deus não está contente com a nossa mornidão. Temos sido negligentes para com Deus. Hoje, em 2 cânticos que tivemos aqui hoje, um deles falava sobre querer ter mais comunhão com Deus, querer estar mais próximo de Deus, agradável aos seus olhos quero ser. Mas às vezes nós temos cantado isso da boca para fora. Isso não tem sido do nosso coração. Nós temos sido mundanos, não no sentido de que fazemos tudo o que há no mundo. Às vezes, meus irmãos, até mesmo as coisas lícitas podem ser mundanas. Eu posso querer um emprego, eu posso querer um concurso, eu posso querer dar uma condição melhor para minha esposa, para os meus filhos, posso querer ter um emprego melhor. Isso é lícito, isso não é errado. Eu creio que não há nenhum tipo de pecado em querer certos tipos de coisa. Mas a grande questão é, e quando essa coisa começa a ocupar o lugar de Deus na sua vida? Aí começa a se tornar pecado. Aí começa a se tornar mundano. Começa a se tornar, dando nomes a esse tipo de pecados, começa a se tornar idolatria. Tudo que colocamos em nosso coração, no lugar de Deus, é idolatria. Eu estava lendo um livro recentemente, onde esse livro abordava alguns temas que fazem parte de uma vida idólatra, de um coração idólatra. E eu achei interessante, né, porque nessa crise em que nós vivemos, todo mundo tem esperança de que o ano que vem seja melhor. Que o ano que vem as coisas andem mais, né, que essa doença saia ano que vem. Mas eu lhe digo uma coisa, até a forma de esperança, ela pode se tornar idolatria. A nossa esperança tem que ser em Deus. A nossa esperança tem que ser Deus. A nossa esperança não tem que ser firmada nas coisas desse mundo. Devemos sim trabalhar, buscar as coisas lícitas, buscar dar uma boa família, né? Buscar dar boas situações de vida para a nossa família, para a nossa casa. Mas temos que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, é uma linha bem estreitinha entre você buscar uma coisa ilícita para ela se tornar ilícita. Uma coisa que não agrade ao Senhor. E aqui fala que a nossa salvação está agora mais perto. Irmãos, isso é motivo de alegria para vocês? Vocês já pararam para pensar o que irá acontecer se Cristo retornar hoje? Será que vai ser algo de alegria para mim? Será que a minha vida com Deus está bem? Será que a minha vida de oração está boa? Será que o tempo que eu dedico a Deus tem sido um tempo suficiente? E não me venha falar que você não tem tempo, meu irmão. Não me venha falar que você não tem tempo. Porque nós temos tempo. O negócio é que nós não sabemos gastá-lo de forma correta. Como Cristo nos encontrará? Como Ele irá encontrar a minha vida e a sua vida? A salvação, ela tem 3 processos. Primeiro é o processo da justificação, que é quando Deus nos torna justos pelos méritos de Cristo. Em nome de Jesus, isso já aconteceu conosco. Nós somos regenerados por Cristo, somos transformados por Cristo, não por nosso mérito, porque nós merecemos o inferno mesmo. Nós não merecemos nada além disso.
Se você olhar para a sua vida para trás, você vai ver que você não merece o céu. Mas pelos méritos de Jesus Cristo, isso nos foi dado. Nós nos tornamos justos. Depois vem o processo da santificação. Esse processo é diário. Isso é algo que nós temos que lutar o dia todo. Não é algo que você vai conseguir assim do nada. E é algo que você tem que pedir a Deus. Tem que buscar a Deus essa santidade. Tem que buscar a Deus essa santificação. E por último, a glorificação, que vai ser quando Cristo retornar, nós seremos glorificados com Ele. Nós estamos nesse processo de santificação. Se você não está nesse processo de santificação, eu alerto hoje que ore a Deus para que faça com que você tenha desejo de buscar a santificação. Peça a Deus, clame a Deus misericórdia para isso. Vai alta a noite, continuando, versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. A nova vida chegou. É hora de deixar o tempo das trevas para trás. É hora de deixar as obras das trevas para trás. É hora de viver uma vida para Cristo. Deus trouxe cada um de vocês aqui hoje. Deus quer falar ao coração de vocês. Deus está querendo falar aos nossos corações. Mesmo que seja através de uma correção, mesmo que seja através de um ensino que todo mundo já está cansado de saber. O tempo das trevas, a perdição, está se dissipando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixar as obras das trevas, abandonar, afastar. J.C. Riley, no seu livro sobre santidade, ele fala que a conversão não se assemelha a colocar um homem em uma poltrona, levando-o assim em conforto para o céu. Quando alguém se torna crente, dá início a um imenso conflito, no qual custa muito obter a vitória. Isso não é fácil, não é uma mudança fácil. E você não vai conseguir se tornar sem pecado aqui na terra. Isso não é possível. Mas nós temos que lutar, nós temos que batalhar, para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Aqui ele fala sobre obras das trevas. Quais são as obras das trevas, meus irmãos? Em Gálatas 5, do 19 ao 21, ele fala assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Meus irmãos, essa lista não é uma lista taxativa. Ela não termina só com esses pecados. Existem outros pecados aqui que são semelhantes a esses, a respeito das quais eu vos declaro. Isso é uma declaração de Paulo. Eu vos declaro, não é talvez, não é e se, é uma declaração. Eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você quer ir para o céu? Ou seja, aqueles que não demonstrarem a influência do Espírito na própria vida, não terão parte na consumação do reino de Deus, que acontecerá quando Cristo voltar. Não terão parte. Se vocês não lutarem, se vocês não persistirem, se vocês não quiserem crescer no Senhor, esse é o fim. Esse é o fim. E esse é um fim de que não há como fugir. Não há como fugir disso. Ou é na morte que você vai ter que se encontrar com Deus, ou é quando Cristo voltar. Não tem fuga disso. Não há como você correr disso. E aí aqui ele já fala: revistamo-nos das armas da luz. O que é revestir-se das armas da luz? É revestir de uma nova vida, uma vida reta. E lá em Efésios 6, capítulo 6, versículos 11 ao 18, fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que colocar a armadura de Deus, nós temos que estar firmes para nos vestir dessa armadura. O pastor Augustus, ele faz um comentário sobre essa questão da armadura. Ele diz que alguns intérpretes, existem dois tipos de visão para essa questão da armadura, duas linhas de pensamento. Uma delas diz que isso aqui são qualidades que o crente deve buscar. Uma outra linha, que é justamente a linha majoritária, que é a linha correta, diz que isto tudo que nós lemos aqui agora é o que Cristo conquistou por nós. Isso é o que Cristo conquistou ali na cruz por nós. Ou seja, a armadura é o próprio Cristo. Se revestir de Cristo. A armadura é o próprio Cristo. O que temos que fazer com isso? Presbiterianos não gostam de usar essa palavra, até como o Augusto diz, mas nós temos que tomar posse. Temos que tomar posse disso. Temos que agarrar isso com as mãos, todo dia em oração. Aqui, eu vou só passar um pouco por cima para que os irmãos entendam isso. Já que Efésios vai ser um livro que o pastor Tonico vai estar entrando, ele com certeza ele vai melhorar isso aqui para vocês. O cinto da verdade, quando ele fala sobre cingir-vos, é a verdade que é Cristo. A verdade já foi dada, que é Cristo, que é justamente para que nós não caiamos em tantos erros. A couraça da justiça é a justificação dada por Cristo. Os calçados para a preparação do Evangelho da paz é a paz que o Evangelho traz. Ou seja, você hoje não é inimigo de Deus. Você hoje não é inimigo de Deus. O escudo da fé é a capacidade de crer. A fé no Senhor Jesus. Lembrando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O capacete da salvação é a salvação que nos é dada por Cristo. A espada do Espírito é você conhecer a palavra de Deus. É você responder às suas dúvidas, às suas tentações da vida com a palavra de Deus. E orando em todo o tempo. Essa é a forma como tomamos a armadura do Senhor. Com toda súplica. Com toda súplica em oração. Andemos dignamente, como em pleno dia. Andar dignamente significa viver com decência. Viver como se o Senhor nos observasse e Ele nos observa. Todo dia, toda hora. Até mesmo nos nossos pensamentos mais íntimos. Nós temos que andar e viver de forma digna. Paulo faz várias exortações sobre esse andar dignamente. Ou seja, isso tem que se tornar prática em nossas vidas. Sabe por que às vezes tantas pessoas de fora não gostam de crente? Às vezes é justamente pelo nosso andar indigno. Porque eles batem o olho nas nossas vidas e não veem tanta diferença assim. E pensam, para que eu vou querer isso? Não tem tanta diferença. Não há tanta diferença. Então nós temos que nos preocupar muito com isso. Andar de forma digna. O pastor Weber Campos, ele sim diz que aqui o crente vive em uma tensão, porque ele tem uma dupla cidadania. Ele é cidadão daqui e é cidadão dos céus. Então, ou seja, ele tem que andar dignamente aqui nas duas cidadanias dele. Ele tem que andar de forma digna, tanto no seu trabalho, na sua vida particular,
como aqui também dentro da igreja, na sua vida espiritual, ele tem que andar de forma digna. Não sejamos crentes nominais. São crentes aí que não têm envolvimento, né? Em pleno dia, esse em pleno dia é algo que devemos chamar a nossa atenção, é que pessoas que são das trevas, certas coisas elas não fazem à luz do dia, elas fazem às escuras, elas fazem escondidas de todos. Ou seja, não é grande coisa se nós fazemos a mesma coisa que eles. Nós devemos andar como em pleno dia, em todo momento. Em todo momento, nos lembrar de uma vida reta, de uma vida santa. Tem coisas que você faz em secreto que você não faria dentro da igreja. Tem coisas que você faz em secreto que você não faria nem na rua aqui do lado de fora. Já aqui no versículo 13, ele continua. Ele fala: não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Impundícias é aquilo que é imoral, aquilo que é sem pudor. Dissoluções é justamente a questão de você dissolver, de você separar. Contendas, e aqui é bem interessante destacar que dissoluções, contendas e ciúmes, você pode cometer isso aqui até dentro da igreja. Dentro com suas contendas com o irmão, dentro com alguma coisa diferente do irmão que você não gosta, que não lhe atrai, e que você é um pouco assim com seu irmão, você não quer muito contato com seu irmão. Onde ciúmes do que pode acontecer aqui dentro da igreja, ciúme porque o pastor fez algo, o pastor visitou alguém e não te visitou. E no versículo 14, para encerrarmos, irmãos, ele diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revesti-vos de Cristo. Revesti-vos de Cristo é ser uma nova criatura, ser reto, viver em santidade, buscar ser a imagem de Cristo. Paulo usa essas palavras também várias vezes. Isso é a mudança de vida que é necessária para cada cristão. Nós temos que lutar contra o mundo, lutar contra o padrão que o mundo coloca em nossas vidas. E vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Em alguns comentários, eles falam justamente que essa ideia de revestir-se de Cristo, a ideia de você tirar essas roupas imundas com que você vive e vestir-se de roupas novas. Às vezes, cada profissão existe um tipo de roupa. O médico geralmente ele usa branco, o advogado geralmente ele anda de terno, o policial e carreiras militares ele anda de farda. Nós temos uma vestimenta que nós não a usamos sempre, que é revestir-se de Cristo. Temos que nos revestir de Cristo, e isso é uma vestimenta essencial. Isso não é para você colocar apenas quando você vai à igreja. Não é uma vestimenta para que você coloque quando você vai fazer uma visita, ou quando você está perto de familiares que você quer demonstrar que você é mais crente. Essa é uma vestimenta que devemos usar todo o dia, toda hora. E isso requer de nós santificação. Devemos buscar a santificação. Se nos enchermos do amor de Cristo, nós expulsaremos o amor pelo mundo de nossos corações. Revestir-se de Cristo é isso. Temos que querer ser a imagem de Cristo. Temos que querer buscá-lo mais e mais a cada dia. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui vemos que não devemos, em hipótese alguma, dar brechas,
não devemos dar espaços para a concupiscência da nossa carne. Nós temos sempre que vigiar. John Bunyan, em um dos seus livros, ele usa uma comparação de vigiar as entradas do nosso corpo para não permitir uma derrota ou uma brecha em qualquer área da nossa vida. Irmãos, vigiem seus olhos, vigiem seus ouvidos. O que é que você anda vendo? O que é que você anda ouvindo? O que é que você anda falando? Vigiem os seus membros. Paulo fala aqui em alguns capítulos anteriores sobre usarmos os nossos membros para a justiça, consagrarmos os nossos membros para a justiça de Cristo. Mateus 18, do 8 ao 9. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançados no fogo do inferno. Irmãos, isso aqui é Cristo falando. É claro que Ele não está falando que você tem que arrancar seu olho, arrancar sua perna. Não é isso que Ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que se algo te faz pecar, se algo faz você cair sempre, você tem que cortar fora. Tem que deixar de criar aquele bichinho de estimação que às vezes nós temos, que é o nosso pecadinho que a gente repete todo dia. Nós temos que assassinar esse pecado. Nós temos que assassinar a nossa carne. Temos que acabar com isso. Temos que buscar a santificação. Isso não é algo que buscamos sozinhos. Temos que orar a Deus, para que Deus transforme a nossa vida, para que Deus acenda em nós a chama do seu primeiro amor. Lembra daquela chaminha? Era fogo. Quando você se converteu? Alguém lembra daquele dia em que entregou a sua vida para Cristo? Lembra os dias que sucederam a esse evento? Como você gostava de ler a palavra de Deus, como você gostava de orar, como você gostava de meditar. Temos que querer ter vontade de voltar para esses dias, de voltar a pedir para que Cristo nos acenda, que Cristo nos vivifique. E aqui, para encerrar, passar alguns passos aos irmãos. O que devemos fazer? Como mortificar a nossa carne? Como buscar a santificação? É tudo que nós falamos aqui nesse texto, meus irmãos. Primeiro é revestir-se de Cristo, revestir-se da armadura de Deus. Quanto mais me visto de Cristo, quanto vocês ainda têm tempo. Vocês têm muito tempo. Vocês têm tempo para ler a palavra de Deus, vocês têm tempo para orar. Não é que nós não temos tempo não, mas é que vocês têm um tempinho a mais do que a gente. Busquem mais o Senhor, busquem mais isso, porque no final é isso que importa. Essa vida aqui vai passar, gente. Essa vida aqui vai passar. Mortificando a carne. Assassine o seu pecado, assassine a sua carne. Cesse hoje de fazer o que você tem feito. Peça a Deus que Deus transforme a sua vida. Para isso, leiam mais a palavra do Senhor. Tentem conhecer mais do Senhor. Não levem uma vida morna achando que vocês já conhecem de Cristo. E orem mais. A leitura da palavra do Senhor é a forma como Deus vai falar aos nossos corações. Na oração você está mantendo uma comunhão com o Senhor. Você está conversando com o seu Deus. Irmãos, Jonathan Edwards, aos seus 17 anos, ele fez 70 resoluções sobre o que ele queria para a sua vida. E ele decidiu que para alguns pode parecer arrogância. Ele decidiu que seria o maior cristão de sua época. Ele queria viver uma vida sob a perspectiva eterna. Ele queria pensar mais sobre a brevidade da vida, sobre a certeza da morte, sobre a duração da eternidade.
Ele pediu ao Senhor que gravasse a eternidade nos seus olhos. Peça isso ao Senhor. Peça que Ele grave em seus olhos a eternidade, para que você tire esse vislumbre que você tem das coisas mundanas, para que Ele tire do seu coração isso, e que Ele faça você se retornar para Ele, para que possamos ter uma mudança de vida e buscá-lo em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, amado, querido, novamente em Tua presença, Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, que essa palavra que foi semeada agora, Pai, entre em nossos corações, que essa palavra nos transforme, que ela transforme o nosso interior, que o Senhor nos incomode com ela essa semana, Pai, que ela martele em nossa mente, que ela martele em nossos ouvidos, Pai, que possamos verdadeiramente, Pai, ser transformados pelo Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a buscar a santificação, a buscar o Senhor, a buscar mais e mais de Ti, a ter sede do Senhor, a ter sede como sede de água, Pai. Que possamos querer mais de Ti, que possamos querer aprender mais do Senhor, que possamos realmente querer ser luz, Pai, ser luz aí no mundo, Pai, viver uma vida reta, uma vida santa na Tua presença. Toque em nossos corações, nos incomoda, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha incomodar cada coração aqui, para que haja uma mudança de vida, para que haja transformação para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor.